Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam a ciência da saúde. Lembrando que todas as quartas, o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre a saúde da população negra, tendo apoio da DIEPAFRO-UFO. E para mais um episódio, hoje nós temos a professora Fernanda Nocan. Fernanda Nogueira Campos Riz é psicóloga formada pela UFO, onde também concluiu seu mestrado, doutorado em enfermagem psiquiátrica e ciências humanas pela USP, consolidando sua formação na área da saúde mental. É docente da UFO com pesquisas Redes de Atenção Psicossocial, RAPS, e Educação e Saúde, incluindo o Teatro do Oprimido. Sobretudo, é orientadora do Afro Saúde, e desse projeto já esteve aqui conosco no podcast. Mas hoje, para falar sobre saúde mental da população negra. Seja muito bem-vinda, professora. Boa noite. Muito obrigada, Patrick, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Novamente, falando desse assunto que é muito importante. Sim, o prazer é nosso. E para a gente começar, na sua experiência, quais são os principais desafios enfrentados por pessoas negras em relação à saúde mental? Por que ainda existe tanta dificuldade de acesso ao serviço de saúde, principalmente de saúde mental, para essa população? Bem, Thaís, essa pergunta, são duas perguntas, né, em uma. Essa pergunta é ampla. Os desafios, né, da população negra são muitos desafios, e a gente pode começar falando do racismo estrutural, né? E esse racismo, onde que ela posiciona esse sujeito na cidade, por exemplo? Né? O que a gente tem historicamente? Os pretos nos guetos, ou seja, nos lugares mais escondidos, mais afastados, mais isolados, realmente excluídos da sociedade, mais marginalizados. Se a gente coloca esse sujeito à margem, né, não é por conta de uma constituição, de um SUS que há algumas décadas está em desenvolvimento, em implementação, que a gente vai conseguir que esse sujeito que esteja à margem ele tenha acesso, né, com equidade na sociedade. Então, é a população que está mais vulnerável, uma população que realmente está que foi retirada desse ambiente, né, da saúde. E a gente pode fazer um paralelo que eu acho extremamente importante, também secularmente, quem é o sujeito antes mesmo, né, da colonização, da história da escravidão no nosso país, quem foram os sujeitos que foram excluídos e afastados da cidade, da sociedade e vulnerabilizados? O louco. Então, a saúde mental, ela é um assunto excluída, ela é afastada, ela é vulnerabilizada nesse sentido de que ela vai ter menos acesso, ela vai ter menos acesso à renda, a trabalho, às melhores condições de vida e aos melhores serviços. Então, quando uma sociedade, né, dá a alguém alguma condição, algum fenômeno, algum sujeito, né, como foco de exclusão, a tendência é colocar esse sujeito fora de um sistema de atenção. Então, esse é um grande desafio, né? E essa é a grande dificuldade de acesso ainda, né? A gente vê, nós temos na cidade de Uberlândia um CAPS-AD, que é um CAPS-AD 3, né? Estamos aí num processo de criação de um outro CAPS, já foi aprovado, né? Esperamos que vai aqui a notícia que vai para uma outra região de Uberlândia, para o Novo Mundo, que é mais próximo, né, dos bairros que precisam de acessar o serviço de álcool e outras drogas. Mas, por enquanto, ele está lá no Luizotti, onde muitas pessoas, né, que precisam de acessar, não tem condição. Para ela chegar, ela vai ter que fazer uma grande baldeação, pegar Nossa, você desiste no meio do caminho. Dá para você pensar em droga umas 5 vezes antes de você chegar. Porque é difícil. O que o sujeito está precisando, né? De um cuidado e não de estresse, de motivações para que ele faça que no caminho ele encontre outras coisas, ou que ele desista, ou que ele perca tempo de trabalho, ou tempo de algum outro convívio na sociedade, um cuidado familiar. Então, ele acaba desistindo desse cuidado. Então, é a falta, e não é só para a população, né, preta, para a branca também, mas nós sabemos que a população preta historicamente está enguetada. Então, esses lugares são habitados majoritariamente por essa população, e isso é inegável, né? Por mais que as pessoas queiram
negar. Sim, muito interessante. E falando então sobre essa questão desse afastamento, muitas das vezes essa pessoa está em sofrimento, mas a gente vive às vezes numa sociedade que a própria pessoa preta tende a esconder essa dor. Então, como que essas pessoas elas lidam com essa dor, como que isso aparece na vida adulta? Porque existe uma diferença, né, entre você viver plenamente e sobreviver. Então, a partir do momento que a gente vê esse afastamento, às vezes, de um serviço tão essencial, como que essa dor vai afetar essa pessoa? Essa pergunta, eu achei ela fantástica, assim, agora que você acaba de me fazer, assim, ela é importante, ela é urgente. E eu queria trazer alguns autores, né? Queria trazer a Lélia Gonzalez. Lélia, né, que foi a grande pensadora do movimento e psicanalista, né? Então ela tem uma influência muito grande quando a gente pensar em saúde mental. O Frantz Fanon, que pensou uma psiquiatria para o colonizado, ele é pouco conhecido ainda, né? Um psiquiatra martinicano. E autores mais atuais, como a Grada Quilomba e Bell Hooks, né? Então, eu queria falar um pouquinho a partir desses autores na questão da experiência negra em sociedades colonizadas, que elas são marcadas pela estratégia de sobrevivência. Então, como que é, gente, uma pessoa acordar com medo, crescer com medo, e com medo de ser desqualificado, inferiorizado, de não ser validado pelo olhar do outro, né? O que a gente entende que esses autores trazem, o Fanon principalmente fala assim, que o colonizado, né, o preto colonizado, ele vai se entender, né, como um sujeito que não é. Porque chega um sujeito de um outro lugar e diz para ele, olha, o ser humano deveria ser assim, então você está errado, lhe falta algo. Então é um sujeito que não é. Então, e a mulher, então a gente busca, né, fala para a mulher, por exemplo, né, a mulher preta, você precisa ser feminista, lutar pelas causas feministas. Bem, se ela nem ainda é mulher, ela tem que lutar para ser mulher. Ela tem que ser reconhecida, mas a parte ruim é que ela quer ser reconhecida, ou o homem também preto quer ser reconhecido pelo branco, porque é o seu colonizador. Então, é uma coisa que se fala muito, né, o Paulo Freire, Brecht, Augusto Boal vão falar assim, que o sonho de todo oprimido é tornar-se opressor. E o Frantz Fanon, antes dele, estava falando que o sonho do colonizado é ter a força, é ser um sujeito como colonizador, é ser como colonizador, é tornar-se total. E ele nunca vai conseguir. Então, sempre tem essa sensação de insuficiência. Então, ele quer pelo menos ser reconhecido. E acaba o quê? Se submetendo para ter esse reconhecimento. Né? Então, a gente vê aí que uma criança, né, que nasce, por mais que a família fale, você é linda, você é maravilhosa, seu cabelo é lindo, ame suas raízes, ela vai para um mundo que não é sutil, o pessoal acha que é sutil, não é sutil. O olhar, a forma com que essa criança é tocada, a forma com que o cabelo dela é amarrado para que ele não se mostre, né? A forma com que as pessoas vão comentar da boca, dos olhos, da cor da pele, a diferença que ela vai encontrando, né, nas relações entre brancos e pretos, é lógico que isso vai impactando na subjetividade. E a gente vai lá na psicanálise, ela vai impactando e a gente vai reservando lá no espaços arcaicos da dor, da rejeição, do sofrimento, e isso vai aparecer na vida adulta numa forma de insegurança, de submissão, de querer agradar sempre, de ser simpático, de passar pano para branco, fala assim, eles são assim mesmo. Eu tinha um aluno, ele se formou. Ainda bem. Não, ainda bem mesmo que ele merece, ele é fantástico. É um menino fantástico. A gente falou sobre racismo em sala de aula. Ele falou assim, professor. Aí a gente falou sobre racismo dentro do hospital. Professor, ele é muito querido. Então eu não passo por isso. Porque quando começa, lógico que tem a piadinha, um jeito estranho. Eu já dou aquele sorriso e pergunto o que a pessoa quer. Ele serve a pessoa. Sim. Ele serve, isso é histórico, a gente ter utilidade, né, enquanto pessoa preta, ter utilidade para o branco. E aí, quando ele serve para ser um humano, para estar ali, naquele lugar, junto com os outros, né? Mas para ele é uma estratégia de sobrevivência. Então, quando a gente vai falar de viver plenamente, tem até a música do Emicida, né, que vai falar o branco é plenamente feliz, né?
Então, né, a gente fica claro para mim, né, que o preto, ele tem um falso self. Ele cria um falso self, que é um termo do Winnicott, pra gente, que é um psicanalista inglês, tá? Antes, né, falei como se todo mundo soubesse, que é um Winnicott, parceiro nosso. Foi um psicanalista inglês. Que a gente utiliza para sobreviver em sociedade mesmo, para lidar com a sociedade, quando a gente tem uma dificuldade de adaptação. O verdadeiro self seria aquele que tem um gesto espontâneo, que vem de nós, que nos apresenta mesmo, que traria uma felicidade, digamos assim, uma cura, uma saúde mental plena. Saúde mental é você viver a partir do gesto espontâneo, do eu, do ser. O preto pode viver a partir do eu. É ridicularizado a forma com que dança, a forma com que fala, a forma com que se mexe, a forma com que o cabelo, né? Então, os impactos são realmente de uma saúde mental prejudicada, né? De um sujeito que pode ter uma depressão. Não sei se vocês conhecem o dado, mas o preto tem 43% de chance a mais, mas chance não, é mais comum. Então, vou reformular. Os pretos se suicidam ou têm tentativa de suicídio, 43% a mais do que os brancos, é isso. Eles não têm chance, é o que acontece, mas a gente já entende que isso é uma tendência. E aí, professora Fernanda, quando esse sujeito tão complexo, assim, como a senhora conseguiu construir aqui na nossa frente, né? Quando esse sujeito ele chega no sistema de saúde, esse sistema está preparado para atender todas essas demandas de forma adequada? Quais são as barreiras que vai dificultar essa busca? Como eu já disse lá na primeira pergunta, né, tem uma barreira estrutural, física, e tem uma outra barreira, né, que a gente tem o racismo institucional, né, que ele atravessa todas as instituições, e todas, inclusive as de saúde, principalmente instituições onde a gente não tem letramento racial. Então, assim, nós precisamos falar de racismo e antirracismo o tempo todo, né? Existe uma grande falha, né, na nossa descolonização. Nós não somos descolonizados, nós somos ainda muito colonizados, mas nesse processo que a gente chama, né, pós-colonial, uma grande falha que é, por exemplo, a democracia racial, gente. Isso é um grande mito, né? A Lélia já falava isso, é um mito a democracia racial. Porque isso silencia, ela fala que a gente tem uma neurose, né? É uma neurose coletiva em que a gente nega o racismo, a gente nega essa estrutura. E é lógico que num espaço onde não se pode ter racismo de forma alguma, que seria um espaço de saúde, essa negação para mim está muito mais clara. As pessoas negam, existe uma alteração, existe às vezes uma piedade, um tratamento infantilizador, Sim. que coloca novamente a população no mesmo lugar, né? No lugar de inferior, né? De pouca autonomia e do corpo vigiado também, porque o corpo é vigiado, e é vigiado duas vezes, porque aquele corpo é visto como algo que pode dar errado, pode ter uma violência, pode ter um problema, porque o corpo do preto é associado com violência. E, ao mesmo tempo, uma bondade, uma dó, uma culpa histórica, o que não produz saúde. Não produz uma relação verdadeira. Uma relação verdadeira em saúde deveria contribuir para que o sujeito possa discutir sobre racismo nos espaços de saúde, Sim. com aquele sujeito que sofre. Porque ele sofre, né, um dos sofrimentos do preto é o racismo. Se a gente Sim. não for falar disso, a gente não está cuidando da saúde mental. Sim, e acho muito bom que tá ligando muito com o convidado que a gente teve, que foi o Gustavo. Sim. Então tá interligando muito com o que ele também já abordou com a gente sobre essa questão. E aproveitando também falando sobre os tipos de racismo que a gente tem, então citando principalmente racismo institucional. Como que ele vai se manifestar dentro do serviço de saúde? Então os profissionais, eles tendem a interpretar sintomas de formas diferentes, dependendo da raça do paciente, então ligando muito com o que a senhora já estava falando. Então a gente tem muito aquele exemplo claro, né, que é o médico que pensa que pessoas pretas têm mais resistência à dor, então por isso que não entra com um manejo de conforto, alguma intervenção adequada, porque acreditam que essas pessoas são mais resistentes, por exemplo. Sim, isso acontece com o corpo, acontece com a saúde mental, né, acontece com a alma, né. Eu não sei se você já escutou, assim, na TV, em alguns programas, quando alguém fala assim, nossa, ou alguém contando uma história, e fala assim, nossa, aí veio aquele negão alto, e aí isso quer dizer que é um problema, é assustador, né? Sim. Não é?
É interessante como esse sujeito está associado a uma figura de violência, né? A uma figura outra. Esse corpo, o Fanon vai falar tanto disso, desse corpo que vai ser sexualizado, animalizado, né? E colocado como ameaçador. Que aconteceu também com os judeus lá na Europa, né? Porque o Fanon, ele fala, o europeu é racista. Ponto. Ele é racista. Porque ele precisa defender o que ele é, e ele é aquela única coisa, a eugenia, o pensamento eugenista, e ele mata os outros para dominar. Então, ele precisa de uma teoria, né, de teorias para isso. Então, gente, nós, neste país, vimos muitas construções teóricas e vivenciais a respeito do corpo negro. Então, é um sujeito que vai ter mais tendência a ter esquizofrenia, porque descontrole, violência, que já é associado de uma forma inadequada ao sujeito esquizofrênico, vai ser associado como mais comum para o sujeito preto. O uso de álcool e outras drogas é mais associado às pessoas pretas do que às brancas. E isso não é um fato. Não aparece isso estatisticamente, se a gente olhar para a população. Não é uma verdade. Mas essa associação existe. E outra coisa, a expressão da dor. É horrível falar isso. É uma coisa que me sensibiliza de uma forma negativa. Eu fico muito com raiva. Quando eu gosto muito de trabalhar com criança, né? E quando uma criança branca sofre, as pessoas, nossa, tadinha, gente, tão bonitinha, chorando assim, passando por isso, sei lá o quê. Ou quando uma criança branca morre. Quando uma criança preta chora, sofre ou morre, é muito diferente. É como se, nossa, que horror, que pena. Ponto. Tipo, mais uma. E é banalizado, sim, é diminuído essa dor, né? Então, é um sujeito que também suportaria mais a dor, né? Suportaria mais a dor psíquica também. Essa visão, né, de suportar a dor, de ser mais violento, isso tudo coloca o sujeito com vários problemas dentro dos serviços, e para o cuidado dela, e adoecendo mais e tendo diagnósticos equivocados, como eu falei, o da esquizofrenia. A depressão é muito mal diagnosticada, né? E é muito comum, né, na população preta, principalmente por causa do racismo estrutural, cotidianamente, esses corpos vigiados, essa vigilância, né? Eu acho que a Grada Quilomba fala disso, trauma da vigilância, se não me engano é esse termo, em que a pessoa ela passa o tempo todo achando assim, gente, eu estou sendo olhado, eu estou fazendo algo errado, por que o outro está me olhando? Né? Eu estou sendo amado? Eu estou sendo querido? Será que a professora gosta de mim? Será que ou eu estou muito bem escondido aqui no fundo? Né? Então, isso vai gerando, né, como eu disse para vocês, uma sensação de rejeição, uma autoestima muito prejudicada e quadros depressivos importantes, que podem ser diagnosticados como esquizofrenia. E comportamentos de reação à violência diagnosticados como uma psicose violenta, um surto. Então, com certeza, né, o racismo ele afeta a qualidade técnica desses diagnósticos. Sim, e eu acho muito importante também essa questão que às vezes a criança passa por isso e ela não sabe nem por que está passando por isso. Sim. Então, esse medo, o que a senhora muito falou, eu lembro da minha própria infância, que eu acho que eu tive com uma prima minha que a gente se perguntou quando que você se reconheceu como uma pessoa preta, e depois que você entendeu tudo que você passou, toda a sua vivência teve um motivo, não foi só porque você ou era chato ou tinha alguma coisa assim. Então, muito, muito, muito boa essa reflexão que a senhora trouxe. E é interessante porque isso é diário, né? Eu acho que por mais que chegue um momento que a gente entenda com um pouco mais de clareza, né? A gente percebe o tanto que isso afeta a gente diariamente no nosso cotidiano e como que a gente vai se descobrindo e identificando o racismo diariamente nas nossas relações. Sim. E aí, pensando sobre isso e também sobre diagnósticos equivocados, a gente sabe, então, que existe, sim, um subdiagnóstico ou um diagnóstico mais tardio, né, para questões de saúde mental nessa população. Então, Fernanda, com isso que você falou, né, principalmente sobre as barreiras de acesso, tanto para chegar quanto para estar no serviço de saúde, a gente tem como um reflexo disso um subdiagnóstico ou diagnósticos muito tardios nessa população? E como que isso afeta elas? Sim. Tem os subdiagnósticos, diagnósticos
extremamente tardios, né? Primeiro porque essa população, desde pequena, né, ela está acostumada a não demonstrar os seus sentimentos. Né, o corpo da criança preta é vigiado assim como do adulto, só que o que ela faz? Ela se recolhe, ela vai se recolhendo, né? Eu já escutei relatos assim, né, de familiares, né, de homens e mulheres, pais que falam assim, não dá trabalho, evita problema. Realmente tentando poupar a sua criança, né, por conta da questão da cor. E o que acontece? Não dá trabalho, evita problema, também significa não fala, não grita, não chora, não sofra. Então, essa pessoa vai demorar muito mais tempo para procurar ajuda e expressar seus sentimentos, certo? Mesmo assim, ela pode até expressar os seus sentimentos em uma consulta onde a gente, né, teria uma atenção, né, para a saúde mental do sujeito, uma consulta com um médico de família, por exemplo, uma consulta ou outra, onde teria uma atenção de que algo está acontecendo além disso. Existe uma tendência à corporalização mesmo, a pensar organicamente no corpo dessa população, porque mesmo se for um sofrimento, ele suporta, assim como você suporta, a mulher suporta a dor do parto, né, que na visão racista, né, de que a mulher suporta melhor, a mulher preta suporta mais a dor do parto. Esse negro, ele já sofreu tanto, né? Ele já passou por tanta coisa e foi, né, sofreu torturas, chibatadas, então ele suporta também essa dor psíquica, né? Então é como se, é interessante quando a gente pensa numa mulher, eu falei do homem negro associado à violência, a mulher muito é associada à guerreira ou à grande mãe, né? E esse lugar que ela é colocada, ela é a cuidadora, ela não é quem cuida. Se ela é a cuidadora e não é quem cuida, a saúde dela é negligenciada e vai se demorar para olhar para ela como sujeito que precisa de cuidado, né? E o homem negro, teve uma pesquisa, né, que a Cida Bento, que é uma psicóloga, uma grande pensadora também da área, ela fez lá em Volta Redonda, e essa crença de que o homem preto, ele é mais forte, ele é mais resistente, fazia com que eles trabalhassem em espaços, em lugares mais insalubres de uma determinada fábrica em Volta Redonda, na indústria, em que eles ficassem em lugares altos, como se o risco para eles fosse menor, porque eles sobrevivem a coisas mais pesadas. Olha só, como a gente fala, nossa, a sua história foi terrível, vamos mantê-la, né? Parece que é isso. A história foi terrível, então vamos prosperar. Gente, não faz sentido. E aí, ela identifica que ele tinha um índice altíssimo de leucopenia e subnotificado. Então, não é só na saúde mental, né? É na saúde de uma forma geral. E na saúde mental, esse sujeito está com leucopenia, trabalhando de forma totalmente explorada na indústria, você acha que não tem algum impacto na saúde mental? E vai ser a última coisa, né, que vai ser olhado. E aí, pensando nisso, depois que esse corpo ele já venceu a barreira estrutural, o racismo institucional, quando ele está dentro do serviço, qual é o impacto disso no tratamento em relação, por exemplo, à medicação ou alguma coisa assim? Pois nós temos, é engraçado porque existem polos. Pode ter tanto uma submedicação, que é uma submedicação em relação à depressão, ele suporta isso sozinho, né? Então, essa pessoa pode passar por isso tranquilamente, e, ao mesmo tempo, uma superdosagem. No caso de violência, identificação, quando identificam que tem uma esquizofrenia ou algum comportamento que se julga violento, gente, porque eu já vi muitas vezes a pessoa vir falar com a outra e ela vai meio rápido. Se ela for da cor preta, ela vai ser medicada. Eu vi isso. Ela vai ser, muitas vezes, parada, né? Paralisada, vai ser contida, vai ter contenção física, porque ela ir se movendo rapidamente para o outro significa que ela vai praticar um ato de violência. E é muito comum, né, na saúde mental, o sujeito ele tá muito impulsivo e vir pro seu lado rapidamente, independente da cor dela. Mas é incrível como a reação é diferente quando é uma pessoa preta. Então, ele é super medicado, a gente vê pessoas impregnadas mais da cor preta. E submedicados, no caso, né, da atenção primária, não, essa depressão, essa ansiedade é suportável para o sujeito, afinal ele suporta muito mais, né? Já suportou muito mais, tem suportado muito mais.
Muito triste, né? Então sempre estão continuando a violência, nunca ela é cessada, ela é só adaptada e fica ali escondida e à espreita. E falando sobre recortes, porque eu acho que já trouxe o recorte, por exemplo, do lado infantil, querendo ou não, também do homem preto e agora também da mulher preta. E seguindo nesse caminho, então, a senhora já falou muito, mas se a senhora puder falar um pouco mais de como que essa sobrecarga social e o racismo interseccional impacta esse grupo, né? Esse grupo feminino. Bem, olha, para falar da mulher preta, nossa, é uma coisa complicada. É uma coisa difícil, que é aquilo que eu falei antes, né? Que primeiro a mulher ela tem que ser reconhecida como mulher. Ela tem que se reconhecer como mulher. Que a questão é estética. Que estética é essa que criaram, que se baseia numa estética europeia? Num tipo de cabelo, num tipo de olho, né? E isso coloca a menina, né, desde pequena, num lugar de não aceitação, de não bela, de não menina. É uma menina que ela é feita para, né? Uma menina que é objetificada sexualmente, né? Então que ela será uma ótima passista do samba, tem um corpo isso, tem uma bunda tal, e o Fanon vai trazer muito essa objetificação do corpo do homem e da mulher, né? O homem como, né, o super, né, que tem muito, como que fala, libido, né, e poder, e a mulher também, a que seduz, mas ela seduz para o quê? Para prover, para servir ao outro, ao desejo dos homens brancos, né? E ao mesmo tempo para ser ama de leite, né? A mulata, a figura da mulata no Brasil, né, gente? E o que a mulata vem de quê, esse termo? De mula, né? Então é aquela, exatamente, aquela que tá ali realmente para servir. Ela tem as ancas fortes e serve sexualmente e para o parto para essa comunidade racista colonizadora. Então esse lugar da mulher, imagina para ela sair desse lugar animalizado, né, que o colonialismo, né, a escravidão, toda essa história terrível fez, né, numa sociedade que ainda tem como padrão estético essa branquitude. A gente passou por uma história de um embranquecimento, né, no nosso país. E essa história do embranquecimento, ela passa também por uma entrada da estética, né, na negritude, uma estética branca na negritude. Mesmo quando não teve miscigenação, tem uma miscigenação cultural, óbvio, estamos nessa cultura, em que o nosso cabelo então, tem que ser X, em que a gente pode ter um olho tal, então tem as cirurgias plásticas. Essa é uma das questões da mulher que impacta diretamente na saúde mental, porque ela não reconhece nem o corpo dela como feminino, como da mulher. A luta dela está ainda para se reconhecer mulher. Reconhecendo-se mulher, ela ainda vai ter todos os problemas associados, né? Todos os impactos de ser mulher na sociedade, ou seja, ser vítima de violência, né? Está sujeita aos preconceitos, à dificuldade. A mulher negra que tem mais, é a pessoa que tem mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e as que ganham menos no mercado de trabalho. E isso impacta em turnos de trabalho, em sobrecarga. Ela acaba tendo que trabalhar muito mais para ter a mesma renda. Elas, como todas as mulheres, são as principais cuidadoras, mas por conta do fator renda histórico, essas cuidadoras elas são mais vulneráveis. Então, o sofrimento é maior, é inegável. Acho que assim, teria muita coisa ainda para a gente pensar em relação à mulher preta, em relação, por exemplo, ao álcool, né? Saiu uma pesquisa em 2024 falando que os óbitos entre a população negra, né, os óbitos são maiores do que em relação à população branca e dentro da população negra, em relação... Nossa, desculpa, gente, viajei, não é isso. Os óbitos relacionados ao uso de álcool. São maiores entre a população negra do que branca, mas das mulheres é ainda maior que dos homens. E tem a ver com todos esses fatores. Que hora que essa mulher, por exemplo, vai cuidar e vai se atentar que o álcool é um problema e quando ela tem acesso a esse serviço, será que esse serviço vai ser adequado de qualidade? Será que ela vai ser tratada de uma forma realmente qualificada nesse serviço ou ela vai sofrer mais preconceito porque é uma mulher preta, às vezes de periferia, mãe,
usuárias, né, de uma substância como álcool. O álcool é muito associado, como eu já disse, ao preto. Fala assim, os pretos bebem mais que os brancos. Então, aí as mulheres pretas, já é mal visto uma mulher ser alcoolista, porque mulher não pode, né, beber. Mulher não pode beber, né? Agora imagina a mulher preta. Então ela gosta de beber e mulher não pode beber, então ela é muito perseguida. Mais uma vez, o trauma da vigilância do corpo negro. Sim, e também quando a gente fala também sobre esse acesso, a gente olha, né, a tripla jornada da mulher, principalmente da mulher preta, e quando ela tem esse acesso, são em horários restritos, que muitas das vezes eu observo isso, então, tanto na atenção primária ou em outros serviços, que é um horário muito restrito. Então, você tem que estar aqui tal hora para receber esse seu direito, esse seu acesso. Como que ela vai abrir mão de tanta coisa assim para conseguir ter esse acesso, para conseguir comparecer a essa consulta? Então, muitas das vezes, a escolha que ela vai fazer mais óbvia, por questão de, tanto questão financeira, entre outras coisas, é trabalhar e cuidar da família, e depois que ela vai ter um tempo de parar para pensar em si. E se tem, né? Eu vejo que isso impacta muito, não só da saúde dela, mas também de toda a família que às vezes está em volta. Sim. Assim como a professora Fernanda falou, esse é um tema que ainda pode e deve ser muito explorado, mas infelizmente nosso tempo acabou por hoje. Mas a gente volta numa próxima semana falando sobre esse assunto, porque ele é muito amplo, né, e muito pertinente. Sim, e muito obrigado, professora Fernanda, por estar aqui com a gente. Obrigado aos ouvintes também, que está aqui acompanhando a gente até o final. Um agradecimento especial ao nosso apoiadora de EPAFRO-UFO. E também não esqueça de seguir a gente no @AfroSaudeUFO. E nos vemos também na próxima semana com a continuação dessa conversa maravilhosa. Tchau, Obrigada. professora Fernanda. Tchau, tchau.